Até os 10 anos, né? Amém? Todas as crianças até os 10 anos. Não passa desse limite. Estenda as mãos para cá em nome de Jesus. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Espírito Santo, pelo teu agir em nosso meio. Obrigado, Senhor, por cada uma dessas crianças, Pai. Abençoa elas, seja com cada uma delas, Pai. Dá a elas saúde, proteção. Pai, sustenta, supre, Senhor, cada necessidade. Dá sabedoria aos pais, aos responsáveis, aos tios que vão estar à frente deste trabalho, Senhor, deste culto infantil, Pai. Toma, Senhor, à frente de tudo, abençoando este ministério infantil, Pai. Obrigado, Senhor, e assim te agradecemos. Toma à frente de tudo, Pai. Da mesma forma, Senhor, este culto. Usa o teu servo, o anjo da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, dá a ele sabedoria, graça, ousadia, como está escrito na tua palavra, intrepidez. Usa ele como um instrumento poderoso para o teu rebanho, para o teu povo. Pois aqui se encontra, Pai, a tua igreja, o teu povo, Pai. Obrigado pelo privilégio que é ouvir a tua palavra. Nos ensina, nos exorta, nos anima, nos fortalece. Em nome de Jesus, toda a igreja diga amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Todos sejam bem-vindos, estão de parabéns, porque é dezembro e nessa data de Natal, véspera que está chegando, normalmente todos começam a viajar e a ocupar-se e comprar e fazer compras e sair do foco que é Jesus, né? O nosso Natal, Jesus. E eu quero falar sobre Jesus hoje, tá certo? Seja bem-vindo, se essa é a sua primeira, segunda ou terceira vez, nós temos você aqui como parte da família, não somente um membro, mas parte da casa. E eu quero falar hoje sobre amor pelos perdidos, né? Amor pelos perdidos. Essa semana eu vi Deus fazer algo sobrenatural para salvar uma vida. E eu vejo a diferença que faz quando a pessoa ela está debaixo de uma cobertura espiritual e que tem pessoas orando por ela. Faz toda a diferença. Entrou uma moça no meu carro, é aqui da igreja também, e tem familiares lá no Eusébio. E assim, disse assim para mim, pastor, o senhor sabia? Eu queria pedir silêncio para a igreja, no nome de Jesus, todo mundo. Vamos reverenciar a palavra do Senhor, prestar atenção. Entrou no meu carro e disse assim, ó, uma pessoa morreu, mataram um aqui e mandaram tudinho, todos os vizinhos saírem os vizinhos se mudarem e saírem do Eusébio, saírem daquele local e mataram um e fizeram medo e mandou sair daquele lugar. E naquele mesmo local existia outro jovem que também estava sendo perseguido e ele estava devendo uma quantia grande, né? E precisava pagar aquele valor e não tinha, era muito dinheiro, não tinha como a gente custear aquilo. E a gente começou a orar e Deus mandou. Então, olha só, uma pessoa que estava na casa do Pai, ouvindo a palavra, dedicando, aceitou Jesus e deixou Jesus transformar a vida, Deus mandou uma provisão sobrenatural para salvar essa vida. E eu queria mostrar para vocês hoje aqui o amor pelos perdidos. Eu vou mostrar esse amor pelos perdidos em 3 níveis de coração aqui nessa noite. Você vai se identificar com um deles, tá certo? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 15. Vou tentar ser breve. No término do culto também nós vamos estar abençoando. Nós temos uma cesta básica que eu e o pastor Ednardo nós vamos estar sorteando para aquelas pessoas que estiverem precisando vão poder participar desse sorteio no término do culto. Vai procurar o pastor Ednardo quando acabar o culto e orarmos. Vim para cá que nós vamos juntos, né, sortear uma cesta para abençoar o seu Natal. E temos outras cestas que nós vamos estar evangelizando, fazendo visita e abençoando. Outra coisa é que logo nós estamos trabalhando aí, o Senhor já está me fazendo visualizar o piso do Higino para que os cultos no Higino comecem, se possível, ainda em janeiro. Então, de janeiro para fevereiro, nós vamos começar os cultos do Higino, no Higino mesmo. Aí a gente vai revezar
e um dos pastores, um dos líderes vai fazer o culto lá, eu vou mais cedo, 5 horas, talvez a gente vai organizar para que os cultos do Higino comecem a acontecer no Higino. Entre janeiro mesmo, se possível for, em janeiro ainda, tá certo? Então, tem a expectativa. O pastor Ednardo falou do carnê, eu vou pegar o meu carnê também. Quem quiser pegar o carnê, pode pegar. O valor você determina. Se você quiser aprender sobre coração, a sua doação determina o tipo de coração que você tem. Eu preguei sobre isso, está lá no YouTube. Mas hoje eu quero falar sobre amor pelos perdidos. Porque a igreja, para você ter uma ideia, a igreja do Higino é maior que essa. Ela é maior que essa, mais estruturada do que essa, tem sala embaixo, sala em cima, tá certo? E é uma grande bênção para toda as pessoas de lá, da região, que não vão ficar precisando depender do transporte, bem pertinho, pode chamar o seu vizinho, e é a maior igreja que tem aqui em Cascavel, naquela região, é a igreja Vida Cristã, que nós estamos concluindo, né? Vamos dizer assim, estamos trabalhando pela fé para concluir. Esse carnê, o objetivo é comprar as telhas, tá certo? Esse carnê aqui, o objetivo é que nós vamos juntar esse carnê, todo o dinheiro desse carnê aqui, para que a gente compre as telhas para forrar a igreja e os cultos começarem a acontecer no Higino. Então, Higino, ali, Morada Leste, Pica, toda aquela região ali, Jacarequara, toda aquela região vai estar, aquela igreja vai estar suportando todas aquelas pessoas de lá. Muito legal lá, tem bastante espaço para estacionamento e para a honra e glória do Senhor Jesus, estamos caminhando para os cultos começarem lá. Estamos precisando, na verdade, começar os cultos lá. Então, vamos trabalhar com todo o fervor, tá certo? Então, abra sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 15. Né? Eu vou falar sobre amor pelos perdidos. Quando eu falo de amor pelos perdidos, inevitavelmente, eu vou ter 3 tipos de coração nessa parábola. Você e eu vamos nos encontrar aqui, tá certo? Esse título, a parábola, aqui são três parábolas nesse capítulo 15 de Lucas, né? A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido. Mas tanto a ovelha perdida é encontrada, como a moeda perdida é encontrada, achada, como o perdido volta. Entendeu? Então a parábola começa assim, mas há uma transformação e há um encontro. Hoje você deve se encontrar com Deus. Hoje o desejo do meu coração é fazer com que você encontre com Deus de verdade. Porque tem muitas pessoas que estão encontrando com um Deus que não é o Deus da Bíblia. Estão falando, experimentando um Deus que não é o Deus da Bíblia. E hoje você vai ver Jesus ministrando para essas pessoas. No capítulo 15, no versículo 1, começa assim, presta atenção. Todos os publicanos, pecadores, estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus, os mestres da lei, o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhes contou esta parábola. Ele começou a falar parábolas. Então, para quem eram as parábolas? Eu tenho que entender que Jesus ele estava rodeado de quê? De publicanos. Quem eram os publicanos? Cobradores de impostos. Publicanos eram aquelas pessoas que cobravam impostos, tá certo? E os pecadores, quem eram os pecadores ou os perdidos? Eram pessoas que mal faladas, eram pessoas que os rabinos não ensinavam, nem a publicanos, nem muito menos as pessoas que eram consideradas a escória. Ou seja, eram deixadas de lado. Não vamos gastar o nosso tempo para ensinar essa pessoa que ela é sem futuro, porque ela é publicana ou ela é pecadora, ela é uma perdida. Então as pessoas faziam acepção de pessoas. E Jesus, ele falava através de parábolas. E aí você vai começar a lembrar que você conhece essa parábola. Todos nós conhecemos, mas eu vou te explicar bem direitinho aqui o tipo de coração. Há 3 tipos de coração aqui, hoje aqui dentro. Há 3 tipos de coração ao redor dessa cidade e há 3 tipos de coração ao redor do mundo inteiro. Tá certo? Nessa parábola aqui, Jesus ele estava falando ali com publicanos, que eram cobradores de impostos, pecadores, né? Estavam se reunindo para ouvi-lo. Por quê? Porque ninguém falava para eles. Já Jesus era um mestre na lei e ele parava para falar para essas pessoas.
Ele parava para orientar aquelas pessoas, para amar aquelas pessoas que ninguém queria amar, que ninguém queria gastar tempo, que não valia a pena. Jesus parava por elas, né? O versículo que nós sabemos de cor, João 3,16, pois Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus entregou, diga assim, Deus entregou. O que você pode entregar para Deus hoje? Eu vou lhe dar uma sugestão, a sua atenção. Presta atenção, porque essa parábola pode mudar a sua vida, vai mudar o seu entendimento, vai mudar a maneira de como você olha as coisas, porque Jesus é o modelo, ele é o centro do evangelho e nós temos que imitar ele. E ele, quando ele estava ali, o pessoal ficava enfurecido, porque ele ensinava para essas pessoas. Essas pessoas não eram, vamos dizer assim, dignas de serem ensinadas. Então o pessoal que tinha algum conhecimento ficava irado, porque Jesus gastava tempo com os publicanos e com os pecadores. Olha só, versículo 1. Eu preciso entender o versículo 1 para que eu possa pular para o versículo 11, que é a parábola que eu vou estar querendo ministrar. Então, ó, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus, os mestres da lei, o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, eu estava dizendo para vocês que o rabino não recebia pecadores e jamais iria sentar na mesa para comer com eles. Já Jesus, ele contrariava essa religiosidade. Ele contrariava mesmo, ele comia com pecadores, ele entrava na casa dos pecadores, ele falava com prostituta e ele era santo. E ele era santo, ele era filho de Deus, ele veio cumprir um propósito. Então, hoje, 2021, existem pessoas ainda que não compreenderam o amor pelos perdidos, que não compreenderam o que é amar, que é no tempo de dificuldade que você vai saber quem realmente lhe ama. Entendeu? Quando a sua vida está ali, vida ou morte, que ninguém, você não tem família, não tem ninguém para lhe ajudar, e alguém vai lá e te ajuda, essa pessoa está demonstrando amor, porque você está fazendo uma coisa que nunca vai ter retorno, jamais você está esperando receber algo em troca. Então isso é amor. Quando você ministra, você abençoa alguém que não pode lhe dar, não pode lhe pagar, não pode lhe retribuir de forma, e você não está esperando, isso é amor. Então Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho. E o seu filho veio fazer o quê? Se entregar por mim e por você. Então é muito importante que eu consiga analisar os fatos que estavam acontecendo, os fatores. Pessoas, quem eram pecadores? São pessoas como eu e você. Pecadores, pessoas que têm dificuldades, pessoas que estão vencendo, estão melhorando. Nós vamos nos encontrar aqui. E diz assim, ó. Eles falavam mal de Jesus. Jesus era Deus. Diga assim, Jesus era Deus. E eles falavam mal de Deus. Alegavam ser cristãos, serem religiosos, ser os doutores da lei. Só que eles falavam mal de Jesus. Toda vez que você vê um cristão falando mal de alguém ou de outro, você vai notar que ele está incluído aqui num desses três tipos de coração. Não está pronto ainda. Ainda o coração ainda está precisando ser trabalhado por Deus. Olha só, eu falei três tipos de corações. Um deles era esse aqui, ó. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Esse é um tipo de coração. O coração dos fariseus que criticavam, tá certo? Era um coração, os mestres da lei e os fariseus. Esse era um tipo de coração, era o coração religioso. Diga assim, coração religioso. Que é o coração que acha que está sempre certo, é o coração que tem todas as verdades e que ensina os outros, porém não ama. Porém faz acepção de pessoas, porém, escolhe a quem ensina, a quem não ensina. Então esse era um tipo dos corações que eu estou ministrando aqui nessa noite. Então para quem era esta parábola? Jesus ia contar a parábola para esses camaradas aqui. Ele ia contar uma parábola que os publicanos iriam estar ouvindo, tá certo?
Eu vou traduzir para você essas parábolas que eu não sei se você entendeu normalmente. Primeiro, a gente vai entrar aqui na parábola aqui. Pule aí para o versículo 11. Vamos ler, depois eu vou interpretar para você. Vou explicar. Versículo 11. Qual era o contexto? Jesus estava ensinando ali para publicanos, pecadores, mestres da lei e fariseu, que era a mesma classe, tá certo? Vamos lá. Versículo 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Eu não sei se você sabe, mas naquele tempo era considerado amaldiçoado o homem que cuidava de porco. Era uma profissão horrível, era uma profissão amaldiçoada. Olha só, 16. Ele desejava encher o estômago com vargens de alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Diga assim: coração de pai. Esse é o segundo tipo de coração que nós estamos vendo aqui. Vimos o coração religioso dos fariseus e escribas. Estamos vendo aqui o coração do pai, tá certo? Que é o segundo coração. Disse: depressa, tragam-lhe a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música e dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: O que está acontecendo? Esse lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos trabalhando como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os seus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar e voltar a volta deste teu irmão e alegrarmos, porque estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então eu vou dizer para você: o pai representa Deus. O pai representa Deus. O filho mais novo representa os publicanos e pecadores. Ele representa os publicanos e pecadores. Tem pessoas que estão dentro da casa e elas querem alguma coisa para sair correndo.
Elas querem alguma bênção para sair correndo da casa de Deus. Às vezes querem um carro, aí vão para a igreja querendo um carro. Às vezes elas querem ser curadas, vão para a igreja ser curada. Mas depois que recebe a bênção, corre da casa do pai. Depois que recebe a herança, sai da casa do pai. Então, Deus é bom, que cura, que abençoa, que abre as portas, que dá o carro, que faz qualquer coisa que seja necessário para alegrar o coração do filho. Só que o filho, ele estava falando dos publicanos, esse mais novo, e pecadores, que eles estavam longe de Deus. Talvez hoje você está se sentindo longe de Deus. O título da mensagem é o amor pelos perdidos. Eu volto a repetir, Deus te ama. Deus te ama, mas o inimigo ele vai querer roubar toda a tua atenção para não entender essa verdade. Existem 3 tipos de corações. Diga comigo, existe 3 tipos de corações. Coração do pai, coração do filho novo e coração do filho velho. Esses 3 tipos de coração existem hoje aqui, no nosso meio, na nossa cidade, e você vai identificar eles. A primeira coisa que eu quero falar aqui hoje é que Jesus ele estava falando especificamente para essas pessoas naquele tempo. O contexto desse texto é essa multidão que estava julgando ele por ajudar outras pessoas. Quer que eu mostre outra coisa? Eles chamavam Jesus de beberrão. Qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Ele transforma água em vinho em uma festa de casamento. Isso era inacreditável para qualquer religioso e até hoje é inacreditável para algumas pessoas. Como é que Jesus vai transformar água em vinho? Vinho mesmo. Não era suco de uva, era vinho. Então o que eu quero dizer para você? Que na verdade, quando você for amassar, vai sair o vinho mesmo, fermentado. Quando você vai para o original, é fermentado mesmo, é bebida fermentada. O que ele quer dizer isso? Que não são as coisas que contaminavam a Jesus. Jesus santificava as coisas com que ele tocava e com que ele fazia. Só que a gente vê as coisas diferentes quando nós somos religiosos. Tudo contamina você. Não é você que santifica as coisas. A Bíblia diz que tudo que é orado é santificado pela oração e pela palavra. Só que na verdade as coisas contaminam a gente quando a gente não está preparado. Jesus estava preparado e essa é a diferença. E ele começou a contar essa parábola. Então olha só. O filho mais novo tinha um plano. Às vezes você vem para a igreja com um plano. Que você quer uma bênção. E Deus quer te abençoar. Só que você quer uma bênção às vezes antes do tempo. Você quer uma bênção, você quer uma herança sem estar na hora de receber. Sem estar preparado para receber. E aí esse é o coração, você quer sempre ganhar, não está fadigado, não estou cansado da casa do pai. A casa do pai ele tinha tudo, é igual à igreja. A pessoa está na igreja, está ouvindo a palavra, está recebendo oração, tem tudo que precisa da parte de Deus para ter uma vida vitoriosa. Aí fica cansado, eu estou cansado da igreja, eu quero sair da igreja, porque na igreja não pode nada. Na verdade não é isso que a igreja quer dizer. Na igreja você pode tudo, você é mais do que vitorioso dentro da igreja. Só que aquela vontade que é demoníaca e da carne quer fazer com que você não congregue, que você não venha, que você tenha que é longe, pastor. É longe para vir para a igreja, mas para ir para a feira não é longe. É longe às vezes para assistir um culto, mas para ir para uma fila de um serviço emergencial não é longe e não demora passar 5 horas lá. Está entendendo? Mas quando é para gastar 30 minutos, 40 minutos na igreja, dá uma inquietação. O que é isso? É falta de intimidade com Deus. Você entra num elevador e quando você é íntimo de alguém, você conversa, você passa horas conversando. Quando você não conhece a pessoa, você entra no elevador e fica incomodado. Toda vez que você vê uma pessoa incomodada dentro da igreja, falta intimidade com Deus. Falta intimidade, é a palavra que está sendo pregada, é a ministração que vai salvar a sua vida. Só que se você não for íntimo, aquilo não faz sentido para você. Então, aquele filho, ele era filho. E outra coisa, tem muita gente que fala coisa por aí, que eu digo que é ditado popular, mas nem sempre é a mesma coisa. Diz assim, toda igreja é a cara do pastor. Quem já ouviu falar isso? Isso não é uma verdade absoluta. Lembra de Moisés? Moisés estava no monte, orando na presença de Deus, face a face, via Deus face a face. A igreja dele, o que estava acontecendo? Estava adorando o bezerro de ouro. Aqui, quem era o pai? Deus. Quem eram os filhos? Um querendo fugir de casa e o outro apedrejando o que voltou. Está entendendo? Então, nem sempre, porque isso, você pega uma frase fora,
lá fora e usa dentro da igreja, como eu digo, sem ter o versículo bíblico para dizer, ah, mas está na Bíblia. Não está na Bíblia isso. Isso é uma frase que muitos pastores repetem por aí. E glória a Deus que as pessoas sejam imitadores daquilo que é bom, que o pastor faz, ou que sejam imitadores, que ame dessa maneira, que fale a mesma linguagem. Quando você fala a mesma linguagem, tem a mesma atitude, você é filho. E você está mostrando a característica, o DNA do seu pai. Uau, quando você faz o que ele faz. Então, Jesus estava mostrando aqui, e eu quero mostrar esse contexto para você. Será que você está aqui hoje desejando sair? Eu acho que não, glória a Deus. Mas existem pessoas que estão querendo, eu não aguento mais ser cristão, eu não aguento mais ficar na casa do pai, eu não aguento mais porque todo dia é a mesma coisa, não tem jeito assim, mas é por quê? Porque não está recebendo de Deus. Essa pessoa ela não está recebendo da ceifa, ela não está realmente tendo uma intimidade com o Espírito Santo, ela está tendo uma intimidade com a religiosidade, ou ela está afastada totalmente de Deus. Porque a pessoa que tem Deus, ela quer mais, a Bíblia diz, o que tem, mais lhe será dado, mais ele quer. O negócio é o seguinte, que quando o nosso coração está cheio com as outras coisas, quem lembra da parábola do semeador? Se o seu coração estiver cheio de espinho, de pedra, de outra coisa, não vai ter espaço para Deus. Toda vez que chegar em Deus, está ocupado, não tem tempo. Então, hoje, você precisa saber como é que é e onde é que está o seu coração. Vamos lá. Qual foi o primeiro filho? O versículo 11. Ele começou a contar a parábola. O mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a parte da herança, repartiu sua prosperidade com eles. Olha só, diga assim, Deus me dá. Deus te dá, mas não é questão de Deus te dar. É o que você faz quando Deus te dá, o que você pede. Porque Deus dá é uma bênção, mas o que você faz quando Deus te dá? Deu a ele, o pai deu ao filho, mas o filho quando pede, quando abre a boca, lembra do que eu falei? Como é que você conhece alguém? Pelo que ele fala. A boca só fala do que o coração está cheio. Então quando ele pediu herança, o que é que ele queria? Os bens do pai, mas não queria o pai. Ele queria sair da casa do pai. E eu preciso entender que isso acontece hoje. Diga assim, isso acontece hoje. Tem filho que só quer herança para sair da casa do pai. Ele só quer a bênção do pai, mas não quer a presença de Deus. Ele quer sair e quer curtir. Tem muita gente que está pensando em ter só para, porque quando eu tiver isso, um carrão, ou eu tiver isso, só para curtir. Deus quer te dar. O negócio é o que você faz quando Deus te dá. O primeiro coração era esse, que eu quero falar hoje. Será que você está fugindo? É um coração que vem às vezes para a igreja para fugir. Fugir. Eu quero fugir de alguma coisa. Eu quero uma bênção aqui para que a minha vida mude. Será que você só quer uma bênção? Você quer uma bênção ou você quer Deus? Pergunta aí para o seu irmão, você quer uma bênção ou você quer Deus? Se você tiver Deus, você tem a bênção. Mas eu preciso sondar o meu coração, porque um desses três vai acontecer. Olha só, Jesus disse, dá a quem te pede. Ele estava dando aqui a ele. Ele sabia o coração dele, só que Deus dá arbítrio às pessoas. É isso que eu digo que as pessoas não... O religioso não entende o que é arbítrio. O religioso ele não entende qual é o coração de Deus. Deus sabe todas as coisas. Ele sabia ou não que o filho ia pegar a herança e ia gastar errado? Sabia, mas ele deu. Você daria? Daria nada. Daria coisa nenhuma. Você não daria para o seu filho aquilo ou para a pessoa que lhe pedir alguma coisa se você soubesse que ela ia desperdiçar. Porque você não deixaria ela passar pelo processo. Já Deus é Deus, Ele deixa você passar pelo processo. Vai doer, vai se lascar todinho, mas Deus deixa. Então Ele não tem medo, porque Ele é Deus, Ele é completo. Mas Deus deixa e Ele dá. Tem mais, Ele dá. Agora, de 2 a 1, toda vez que você dá para alguém que não está preparado para receber, ou a pessoa toma, ou rouba, ou se apodera de uma coisa que não está preparado para receber, o que acontece? Perde tudo. Fica pior do que o primeiro estágio. Porque não tem capacidade de administrar aquilo. Não tem capacidade. Meu pai estava falando de um amigo dele, que recebeu muito dinheiro. Gastou o dinheiro todinho. Rapidinho gastou o dinheiro todinho. Porque não estava administrando
bem aquilo ali. Todinho. Todinho, gastou o dinheiro todinho. Recebeu uma bolada e gastou em pouco tempo, menos de um ano, todo o dinheiro. Ou seja, não é o dinheiro que é o problema. Você pode ter muito dinheiro, mas se você não for um bom administrador, todo o dinheiro vai embora. Não constrói nada. Não adianta, você pode dar 10, 20, 30. Se não honrar a Deus, se não colocar Deus em primeiro lugar, vai pelo ralo. Então aqui era o coração, mas Deus é Deus. Diga assim, Deus é Deus. Então presta atenção, um desses 3 tipos de coração você tem. Deus foi capaz de dar o seu filho por amor. Deus foi capaz de dar herança antecipadamente, por amor. Porque ele iria aprender a valorizar aquilo que ele não valorizava. Você acha que dinheiro é mais importante que a presença? Você acha que dinheiro é mais importante que a segurança? Então toma, vai ver o que é que o dinheiro faz. Toma o dinheiro. Ele pegou o dinheiro, a herança, e saiu para se prostituir e viver a vida. Rapidamente, o dinheiro acabou. E aí? E aí? Não pense que dinheiro é resposta, que título é resposta. Não é resposta. Jesus é resposta. A casa do Pai é resposta. Às vezes você tem que entrar aqui com o coração correto. Eu quero ter um coração correto. Senhor, eu quero um coração para te adorar. Eu quero ter alegria pelo Senhor, pela sua presença. Aí Deus acrescenta o resto. Mas se você vier aqui só buscar só a cura, só a bênção, possivelmente você é esse filho, vai ser como esse filho mais novo. Vai receber uma bênção, mas depois que recebe, deixa a casa do Pai. Olha o que aqui diz aqui, ó. Versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os bens, vivendo irresponsavelmente. Olha só. Você não deve desperdiçar as coisas que Deus lhe dá. Diga aí, não desperdice o que Deus lhe dá. Multiplique. Como é que você sabe que uma pessoa desperdiça ou que ela multiplica? A árvore se conhece pelo fruto. Você vai olhar e vai ver, eita, multiplicou. Ele está pegando o que Deus está colocando na mão dele e está multiplicando. Então, ele está fazendo a coisa certa. Porque Deus não abençoa. Pode ser filho e pode sair da casa do pai. Mas se viver dissolutamente e irresponsavelmente, vai perder tudo o que tem. O coração é a coisa mais importante. Enquanto os homens olham a aparência, Deus olha o coração. O que os escribas e fariseus estavam olhando? A aparência. Ele diz que é mestre, ele é rabino. E por que ele ensina pecadores? Por que ele ensina escribas e fariseus, publicanos? Ele não só ensina, como ele chamou um publicano. Quem sabe aqui? Mateus. Mateus, ele chamou para ser um dos 12. E era o quê? Um cobrador de impostos. Ou seja, Jesus dá oportunidade para todos. Ele não faz acepção de pessoas, só que transforma. Ele transforma o coração. Mas, às vezes, é necessário o processo. Diga assim, é necessário o processo. E Deus não vai dar sem deixar você passar pelo processo. Agora, não venha... Eu digo pessoal sempre, olha só. Às vezes as pessoas se enganam. Enganam a todo mundo, enganam até o pastor. Mas se o pastor já for um pouquinho mais esperto, já não engana. Porque quando a pessoa fala, ela já diz do que está no coração dela. Não tem como correr. Ah, não sei o que, não sei o que. Não, pronto, você quer dinheiro. Diga, eu quero dinheiro, toma dinheiro. Ou eu quero isso. Ou faz as coisas sem aquela alegria. Ou, né, a gente conhece pelo que a pessoa fala. O que a pessoa quer. Não, diga, eu quero dinheiro, que é melhor. Ou eu quero Deus mesmo, qual é a solução? Tempo. Tudo que é precioso para você, você gasta tempo. Imagina só, você está em casa, tem todos os canais liberados para você. Qual que você escolhe para ver? Não tem problema de ver nenhum. Mas será que você escolhe alguma coisa de Deus? Ouvir um louvor? Ouvir uma pregação? Ouvir um filme evangélico? Ou toda vez que vai escolher, é outra coisa que você escolhe? Como é que está o seu coração? Está entendendo? Ou seja, dinheiro. Às vezes você ganha seu salário, todas as coisas... Às vezes tem um carnezinho de 20 reais para pegar para abençoar uma igreja. Ah, não. Mas para uma coisa secular, uma coxinha e um guaraná em algum lugar, no aeroporto, já dá 20 reais. Está entendendo o que eu estou falando? O coração para as coisas de Deus, tudo parece que é mais difícil.
Mas se fosse por uma coisa secular, conseguiria. É por isso que eu preciso saber cadê meu coração. O pai é tão bom que chegou lá e disse: toma tua herança, vai lá. Ele sabia que ele estava fazendo não era certo, mas ele liberou. Diga assim: é necessário confiar em Deus para liberar. Tem que confiar em Deus. Às vezes eu chego para as pessoas e digo: você confia em Deus? De verdade? Por que tanto plano é esse que a gente faz? A Bíblia diz que o homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. É plano, é plano, é plano, é isso, é aquilo, e esquece de consultar Deus. A Bíblia diz: se for do agrado de Deus, se for da vontade de Deus, que isso aconteça ou que não aconteça. Quando eu era mais jovem, eu era mais impulsivo ainda. Ainda sou, mas sou bem menos. Mas eu ficava agoniado se eu não tivesse o que eu queria. Eu queria porque queria, dava um jeito de ter. Agora não, deu certo, tá bom. Não deu certo, é que não chegou a hora. Eu espero, a outra porta vem, calma, entendeu? Em vez de ser agoniado. Agora, o que eu quero mostrar hoje? A grande maioria das pessoas, depois que elas aceitam Jesus, em vez de elas ficarem cristãs, elas se tornam religiosas. Aí o negócio complicou. Saiu de um lado, era pecador, aí pulou para o outro, e aí virou religioso. Que é pior, que nem entra, nem deixa o outro entrar. Então, eu tenho que saber como é que está meu coração. Porque o religioso, ele vive frustrado com as pessoas e consigo mesmo. Olha o que Jesus está falando nessas parábolas. Para aquelas pessoas que diziam que se conheciam, que conheciam de Deus, que oravam, que jejuavam, que davam dízimo, de tudo. Mas o coração estava longe de Deus. Então eu preciso saber hoje como é que está o meu coração, e você precisa saber como é que está o seu. Você está aqui só por causa de uma bênção? Você está aqui para tentar receber algo de Deus e fugir? Eu vou lá porque hoje vai ter um sorteio de uma cesta básica. Eu estou precisando tanto. Ou eu vou lá porque eu estou com uma dor, estou com um problema em casa. Reconheça que você precisa de Deus e não da bênção, só da bênção. A bênção vem como consequência. Salomão pediu sabedoria a Deus para guiar o povo, ele recebeu todas as riquezas. Então, o mais importante é o coração. Diga assim: o mais importante é o coração. Como é que eu sei que tipo de coração eu tenho? Quando eu tenho amor pelos perdidos. É a única maneira de você conhecer pelo que você doa ou pelo amor que você demonstra pelos perdidos. Olha só aqui, ó. Ele pegou as coisas e se mandou. Olha, no versículo 17. Versículo 15. Por isso, veio uma seca tão grande, ó. Versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Diga assim: necessidade. Nem sempre o passar necessidade é ruim, porque a necessidade faz você voltar e olhar de onde você saiu, quando você deixa a presença de Deus. A necessidade quebranta o seu coração. A necessidade lhe traz humildade. A necessidade quebranta mesmo, lhe quebranta, faz você chorar, faz você orar, faz você voltar para a igreja. Então, a necessidade é bom. Porque senão você vai se perder. Não adianta ter muita fartura. Lembra que nem aquela pessoa que tinha tudo, que podia tudo, e esqueceu de onde saiu. Deus quer que você seja próspero, que você tenha muito. Mas você tem que ter estrutura para isso. Porque senão você vai agir como esse filho que queria ir embora e recebeu muita coisa e perdeu no meio do caminho. E depois, o que acontece? Ele caiu em si. A necessidade fez com que ele caísse em si. Talvez a sua necessidade vai fazer você cair em si. Que às vezes, mas eu não sou não, e está sendo orgulhoso, e está sendo prepotente, e tratando as pessoas de forma agressiva, brusca. Então, às vezes, a necessidade vai trabalhar no nosso comportamento e no nosso caráter. Amém? Diga assim: a necessidade vai trabalhar no meu comportamento e no meu caráter. O que aconteceu com ele? Quando ele sentiu necessidade, foi que ele foi se lembrar da casa do Pai, da igreja. Então, olha só, versículo 14, né? 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome
naquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um cidadão daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha só, às vezes o orgulho e o coração da pessoa é tão duro, porque ele sabia que ele tinha um pai rico. Diga, ele tinha um pai rico. Diga, eu tenho um pai rico, milionário. O seu pai é milionário, o meu pai é milionário. Por quê? Ele é o dono de todo ouro e toda prata, ele tem tudo. Agora, você confia em Deus? O que aconteceu? Ele não perdeu tudo, foi se arranjar um emprego primeiro, em vez de voltar para casa, foi tentar mais um emprego ainda, foi alimentar porco. Olha o tamanho como ele teve que ser quebrado. Você não precisa passar por isso. Você não precisa ser quebrado. Você não precisa ir alimentar porco para isso. Você só precisa quebrantar o seu coração e voltar e entender que você tem que valorizar aquilo que você tem. Diga assim, é necessário valorizar aquilo que eu tenho. Normalmente o jovem, não estou dizendo todos, mas normalmente o jovem não valoriza o que tem. A gente, quando é jovem, gasta dinheiro assim como quem gasta água. Sem valorizar. Aí passa por um monte de luta, aí depois vai ver, se eu tivesse guardado aquele dinheiro, se eu não tivesse gasto, se eu não tivesse feito isso, entendeu? Então ele era jovem, por isso ele tomou várias decisões precipitadas. Mas o bom da história não é os seus erros, é aprender com eles. Diga assim, o bom da história é que nós aprendemos com os nossos erros. Quando você tem um pai bom, porque sozinho você não aprende. Sozinho ele estava morto. Sem pai, você está morto. Sem pai, se ele não tivesse o pai dele lá para socorrer ele estava em maus caminhos. Ele ia passar fome e ia voltar para vender, dar comida para porco. Aprenda a moral da história. O negócio é você ter para onde correr. Diga assim, eu tenho para onde correr. Você tem um Deus que lhe aceita. E é isso que eu quero focar aqui, ó. Coração do filho mais novo. Gastou tudo, fez tudo o que era de errado, mas chegou uma época que ele caiu em si e ele voltou. Diga assim, é necessário voltar. Se eu sair em uma área, é melhor eu voltar logo. Não precisa passar fome, não precisa ser quebrado, ser humilhado. Melhor voltar logo, não é não? A Bíblia diz que um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Então, antes de eu abrir a boca, eu tenho que agradecer a Deus, ser grato pelo que eu tenho. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que eu tenho hoje de ir na igreja, de te louvar, de orar, porque eu sei que se eu orar e se eu pedir ao Senhor, o Senhor me dá. O Senhor abre as portas, o Senhor abençoa, e eu tenho a quem pedir. Você tem a quem pedir. Deus é um Pai maravilhoso, que pode todas as coisas. A questão é, eu confio em Deus. E eu preciso entender esse tipo de corações. Quando ele lembrou da casa do pai, olha aí. Versículo 17. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? E aí? Você é filho de Deus, passando por angústia, passando por tormento, sem dormir, demônio de tudo que é lado atormentando a tua vida, não tem paz, não tem tranquilidade de espírito, tendo um pai que é Deus. O que está acontecendo? Alguma área está afastada de Deus. E aí vem a tormenta, e aí vem a luta, e aí vem, não, por quê? Mas não adianta só saber das coisas. E é isso que eu quero dizer aqui, presta atenção, a gente vai entrar no terceiro coração daqui a pouco, porque tem muita gente que sabe, mas não experimenta Deus, experimenta o contrário, e aí alguma coisa está errada, e aí ele caiu em si. Deus é maravilhoso, ele não está ali para, seu filho sem vergonha, gastou toda a herança e quer voltar para casa agora eu não quero mais não. É assim que Deus faz? Não, não é assim que Deus faz.
Ele quer sempre salvar e sempre receber o filho. Por mais dinheiro que ele tenha desperdiçado e feito coisa errada, Deus está querendo restaurar. Diga assim, Deus está querendo restaurar. Qual é a imagem que o religioso tem de Deus? Punição. Punição. Eu estou sendo punido. Eu sou punido. Eu vou ser punido. Isso é uma punição. Deus vai punir. A mão de Deus vai pesar. Sempre é punição. Sempre a mentalidade do religioso está em punir. Entendeu? Não é que Deus não Deus disciplina, só que a religiosidade ela traz punição para outras pessoas e para si mesmo. Se ele soubesse que ele ia ser punido, você acha que ele ia voltar para a casa do pai? Não. Eu vou lá, eu já estou ruim aqui, e eu voltar para lá, vai me mandar me matar de vez. Ele voltaria? Não. Essa parábola aqui é para mostrar o tipo de coração que Deus tem. Por isso que quando as pessoas começam a ensinar um Deus longe, um Deus ranzinza, um Deus que só está para punir, eu tenho que discordar disso. Porque não é o que Jesus ensina. Isso era o que Jesus teve problema com esse tipo de pessoa. E outra, eu digo para você, você aceita Jesus aqui, Jesus demonstra misericórdia com você, cuida de você, você fica uma bênção. Aprende um pouquinho, pula para o lado de lá e vira religioso. Para julgar, falar, apontar da vida dos outros, sem nem saber o que está acontecendo com a outra pessoa. Se ela está precisando de ajuda, o que é que realmente está acontecendo, porque você pulou a etapa. Eu sempre ensino assim, olha só, se Deus quisesse te colocar como guarda de trânsito, você seria um guarda de trânsito. Se Deus quisesse te colocar como pastor, você já teria sido ordenado como pastor. Se você fosse um médico, você estaria onde? Num hospital, consultando. Então, cada pessoa deve olhar para a sua vida e tratar dela. Porque a Bíblia diz, para que eu vou querer tirar um cisco no olho do irmão se eu tiver uma trava no meu? É isso que Jesus estava fazendo com esse camarada aqui, com esses escribas. Eles estavam julgando o Filho de Deus, por quê? Porque ele falava com publicanos, porque ele falava com prostitutas, porque ele entrava na casa de Zaqueu, porque ele cuidava das pessoas, ele ensinava aqueles que o rabino não ensinava. Então, é o que eu quero dizer, nós fomos ensinados, querendo ou não, muita religiosidade. Então, quando eu leio a Bíblia, eu tenho que me limpar. A palavra de Deus, ela limpa, ela purifica o nosso coração. E quando há julgamento e há condenação, eu estou saindo da graça. Não é que Deus julga, é com Ele. Ele vai, Ele disciplina. Ninguém escapa da mão dos olhos de Deus. Mas eu tenho que saber que Deus me ama. E Ele quer saber se meu coração está arrependido. Sabe quem que vai levar juízo? Sabe quem que vai levar a correção? É quem mantém o coração duro. Enquanto o filho mais novo estava com o coração duro, se prostituindo, fazendo tudo que era errado e não queria voltar para a casa do pai, ele estava na peia. Não era Deus que estava botando ele na peia, não. Automaticamente ele estava perdendo tudo. Porque ele tinha se afastado de Deus. Quando a gente se afasta de Deus, automaticamente a gente perde tudo. Perde a unção, perde a graça, perde a alegria. Por que perdeu a alegria? Se Jesus é o príncipe da paz, se ele é alegria, porque alguma coisa está errada. Deus não te chamou para ser religioso. Diga assim, Deus não me chamou para ser religioso. É a pior coisa que tem. São pessoas sempre de mau humor, sempre vê problema em tudo, sempre está ali para julgar, apontar a outra, e poucas vezes para amar. E Deus está tentando mostrar que isso era o que estava acontecendo. Ele veio do céu, estava sendo julgado, condenado, apontado, e ele falava por parábolas. E ele estava explicando essa parábola. Só que é o seguinte, esse filho mais novo, chegou uma hora que aprendeu. E tomou uma atitude. Diga assim, é necessário tomar uma atitude. Não adianta ficar de cara feia, não adianta ficar chateado, não adianta sair da igreja, nada disso vai mudar Deus. O que vai mudar é quando o meu coração mudar. Não adianta eu ver problema nos outros. O que adianta? Nada, porque o problema está em mim. Quando eu olho muito problema nos outros, nas situações, o problema está em mim. Porque Deus me chamou para ser a luz do mundo. Quer dizer o quê? Que no mundo vai ter trevas, que no mundo vai ter aflições, mas tenha bom ânimo. Então todo cristão tem que ter o quê? Bom ânimo. Mas eu estou passando por luta, eu estou passando por tribulação, mas tenha bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Então Jesus, no meio disso tudo aqui, sendo perseguido, ele tinha bom ânimo para pregar ainda uma parábola. Quem é que consegue ensinar?
Quem é que consegue pregar uma parábola sendo perseguido? Para pessoas que não querem ouvir. Porque o pessoal não queria ouvir. Só quem queria ver quem queria ouvir era aquelas pessoas que não tinham oportunidade. Sabe quem valoriza? Quem não tem. Quem tem? Ah, não, demorou muito. Ah, não, isso aqui. Ah, não, porque tem. Está escolhendo. Mas quem não está com fome, passa uma semana sem comer, bolacha creme crack vai ser uma delícia para você. Tem tudo. Eu comer bolacha creme crack tem que ser pelo menos aquela outra recheadinha, né? É assim, agora passa uma semana sem comer para tu ver. Se rapidinho não come, come. É porque a gente não valoriza o que tem. Até perder. Quando perdeu, o que é que ele queria comer? Ração de porco. Quando a pessoa tiver com frescura, deixa ela com fome. Ah, tu quer comer não? Pois não coma não. Ah, mãe, quer comer não? Eu quero ver quanto tempo ele vai aguentar, se não vai sair escondidinho para comer. Eu digo, tem gente Eu lembro que tinha uma senhora, que tinha um irmão, que levava tudo para ele no quarto. No quarto, e ele reclamando, batendo boca e sendo grosseiro, né? Eu falei, como é que pode um negócio desse? Faz ele estar com fome, ele que se levante e vá lá na cozinha comer. E se ele está com fome, ele se levante, não é trazer no quarto não, se levante e vá lá comer. Como é que a pessoa tem comida tudo na mão e ainda está reclamando e botando banca? Não. Você está com fome? Se levante, esquente essa comida, vá comer, ou se não, coma na hora que está sendo esquentado o almoço. Porque se a gente mal acostumar as pessoas, já pensou um negócio desse? Deus é ótimo e maravilhoso. Ele amava ou não amava o filho dele? Amava, mas ele quis fazer besteira e pegar a herança, ele ainda deu. Entendeu? Mas no momento que ele estava lá passando a pindaíba, ele foi lá? Não. Ele não foi lá. Ele tem que voltar. Ele sabe o caminho de volta. Sabe não? Sabe. Ah, pastor, ele sabe o caminho de volta. E sabe que não fui eu que mandei não. Foi ele que pegou a herança e quis sair. Quem sabe o caminho de volta e não volta por orgulho. Pode escrever o que eu estou dizendo. Quem sabe o caminho de volta e não volta é porque ainda está orgulhoso. Ele estava quebrado, mas ele não pensou em voltar para a casa do pai, não. Sabe o que ele fez? Vou arranjar um trabalho. Nem que seja alimentando porco, mas não volto. Aí quando ele viu que o patrão dele não dava comida para ele, nem a do porco, aí ele disse, eu vou voltar porque esse lugar aqui realmente não presta. Agora o coração do pai é bom. Então qual é a moral aqui do texto? O seu coração tem que ser bom, independente do mal que lhe façam. E é difícil. Tem que orar muito. Amém? Mas pastor, querido, essa é a sua casa. Verdadeiramente, essa é a sua casa. Você é perdoado, amado e aqui tem lugar para você. Essa é a mensagem de Deus para a gente hoje. Porque senão eu vou pular do mar novo para o mar velho. E eu digo que isso acontece muito. Porque, porque Deus não te dá o que tu merece. Ele te dá o que tu não merece. Isso é graça. E eu não posso esquecer isso. Às vezes dá aquela ira, dá aquela vontade, mas eu tenho que cair em mim mesmo. Ei, hello, eu sou cristão, eu não posso alimentar esse tipo de sentimento. Mas que não tem? Quem disse que não tem? Não é não? Pegar um camarada que anda fazendo besteira, um bonequinho para você. Você pega ele assim, ó, pá, pá, pá. Arruma ele rapidinho, quebra ele em dois negócios assim. Um brinquedinho, não é não? A vontade que dá, mas é isso que Deus ensina? Não, não é isso. Não é por força, nem por poder. Porque se fosse no mundo, como é que o pessoal retrata? Manda dar uma surrinha nele só, para ele se arrumar. Não é assim? Se fosse no mundo era assim. Manda dar uma surrinha, lá vai uma surra bem dada, que nunca mais faz uma besteira dessa. Mas é isso que o pai ensina? Não. Então, a gente tem que vencer essa natureza e aprender a amar de verdade. E para isso tem que botar o joelho no chão e não deixar o seu coração se contaminar. Porque senão não tem crescimento. Vai diminuir até quebrar. Escreva o que eu estou dizendo. A pessoa que guarda rancor, guarda mágoa, ela diminui até quebrar. O filho, ele ficou lá com o orgulho dele, ficou sem vida. Mas ficou, se manteve. Até quebrar. Quando quebrou, ele lembrou da casa do pai. Por quê? Porque o pai nunca tratou ele mal. Diga assim, o pai nunca tratou o filho mais novo
mal. O tratamento foi bom. Por que ele saiu? Não tinha a ver com o pai, tinha a ver com ele. O tratamento que ele recebeu foi sempre bom. O tratamento que ele recebeu, ele tinha tudo na casa do pai. Então não há desculpa. Olha o que eu estou dizendo para vocês jovens, olha o que eu estou dizendo para vocês adultos. O problema não está na casa do pai. O problema não está na igreja. O problema não está na célula. O problema não está dentro de você, que tem que vencer isso aí. Porque quando você tem um desejo de sair, é a natureza que é rebelde, que não se satisfaz com as coisas de Deus, que quer sair, que quer curtir, que quer ir para outro lugar. Beleza. Mas reconheça que esse erro é seu, não é da igreja. Não, porque na igreja é você que tem que se humilhar e entender que as coisas não vão girar ao seu redor. Deus, Jesus, sem nenhum problema, ele estava encarando o quê? Perseguição. Ele estava encarando o quê? O pessoal falando mal dele, um homem perfeito. E estavam fazendo o que dele? Falando mal dele, dizendo um monte de coisa dele. Só que ele sabia quem ele era e qual era o propósito que ele tinha no coração. Você sabe o propósito que está no seu coração? Você sabe para onde você está indo? Jesus sabia. Toda pessoa que não tem propósito, ela está pecando. Quando ela não tem propósito de vida. Mas quando você tem propósito, você tem alvo, você tem meta de Deus para aquilo ali, Deus vai te abençoar. Não tem para onde correr, Deus vai te abençoar. Quem não tem propósito e brinca com a vida, brinca com as coisas, esses Deus vai disciplinar, ele vai corrigir, como o filho dele mesmo foi corrigido. Mas se você tem propósito, e quem que conhece seu coração? Deus. Quem que sonda o seu coração? Deus. Então não é você que vai dizer se seu irmão tem propósito ou não, se aquele seu amigo lá tem propósito ou não, se aquele outra pessoa lá tem propósito ou não. Isso é a pessoa e Deus. Mas lembre-se, voltando, 3 tipos de coração. Diga aí, 3 tipos de coração. Eu preciso reconhecer onde eu estou bem e onde eu preciso melhorar. Porque todos nós temos que melhorar, aprendendo com Jesus. Olha só. O que aconteceu aqui? Ele, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. É necessário cair em si. Diga assim: é necessário que nessa noite eu caia em si. Eu preciso acordar hoje. Se tem alguma coisa errada com a minha vida, a culpa é minha. Se tem alguma coisa que está acontecendo comigo que eu não estou entendendo, alguma motivação errada, algum propósito errado, alguma coisa que eu estou tendo luta, com certeza está em mim o problema, não está no outro. Porque Jesus, ele superou essas coisas e nos dá oportunidade e força para vencê-las. O negócio é eu cair em mim, me humilhar e pedir ajuda. Aquilo que você não está conseguindo vencer, possivelmente você está precisando pedir ajuda a Jesus. Você tem que se humilhar mais, orar mais e falar mais com Deus. Jesus, me ajude. Eu realmente vejo que em mim não tem nada de bom. O que bom que tem em mim é a tua presença, é a tua graça. Reconheça, porque ele reconheceu e teve uma atitude. Diga assim: é necessário reconhecer e ter atitude. Ele voltou. E quando ele voltou, estamos acabando, olha lá. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Diga assim: o pai, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e beijou. Mas quem era o filho? Que tinha gasto todo o dinheiro dele, a herança dele, que tinha pecado, que tinha errado, que tinha, vamos dizer assim, destruído o nome da família. Não é assim? Tal pai, tal filho, diz assim, né, o ditado? Só que não é assim.
na parábola que a gente lê. Não é assim. A gente não pode pegar tudo que a gente ouve na internet e os outros falando como fosse verdade. Era verdade o mesmo relacionamento que Moisés tinha como o pessoal lá embaixo tinha? Não era verdade. Não era verdade. Moisés estava vendo Deus face a face. Ninguém viu Deus face a face como Moisés. Ele falava com Deus e ele via Deus face a face. E outra, naqueles milhões de pessoas, sabe quem entrou na terra prometida guiando? Josué e Caleb, porque disseram que iam conseguir, que Deus já tinha dado, porque o report, né, isso em português, o relatório deles era bom, vou conseguir, vai dar certo, diga aí, eu vou conseguir, vai dar certo, se eu tiver que voltar, eu volto, hoje, pastor, eu não quero aceitar Jesus hoje não, eu não estou pronta não. Você nunca vai estar pronto, nem pronta. Você tem que correr logo enquanto tem tempo, que a gente não sabe o dia de amanhã. Amém? Então vamos verificar o coração. Deus, Ele ama os perdidos. Diga assim, Deus ama os perdidos. Ele quer fazer com que as pessoas se encontrem. Deus quer que você tenha alegria, que você se encontre. Talvez você está na igreja, mas você está vivendo uma vida religiosa. Talvez você está na igreja, mas está vivendo uma vida que está faltando Deus nela. Você ouve sobre Deus, recebe às vezes oração sobre Deus, ministração sobre Deus, mas o seu coração às vezes parece que está longe de Deus. Está faltando alegria, está faltando compaixão. Como que eu sei que eu estou perto de Deus? Quando o meu coração, ele reflete o de Deus. Uma pessoa que te magoou, te machucou, te traiu, fez tudo que não prestava. E tu vai lá e, vem cá meu filho. Aqui você vai ser bem recebido. Aqui vão lhe tratar bem. Aqui vão lhe tratar bem porque aqui ele era o pai da casa, né? Ele poderia dizer, eu sou o pai da casa, quem manda aqui sou eu. Né? Então, aqui eu posso dizer, eu sou o pastor da igreja. Você vai ser bem recebido aqui. E se não for, pode vir falar comigo. Porque eu sou o pastor da igreja. Eu posso falar isso. Você vai ser amado aqui, vai ser aceito e vai ser cuidado. Tá certo? Se não for em outro lugar, problema do outro lugar que você passou, mas aqui você vai ser cuidado, você vai ser bem recebido e você vai ser amado, porque essa é a palavra de Deus, amém? Então, uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Qual é a ideia eixo desse texto? O amor que Deus tem pelos perdidos. Ele deu o seu filho para te perdoar. Eu preciso me sentir amado, aceito, para que a minha vida mude. Eu preciso me sentir amado, aceito, que tem um Deus que me ama, que é verdadeiro, que não me deixa só, para que a minha vida mude. Não é pancada, não é na porrada, como a gente quer fazer, né? Quero ver se ele não se endireita. Mas não é assim que Deus faz. Deus deixa ele se meter em coisas e se resolver, até ele buscar a ajuda de Deus. Então, quer uma saída mais rápida? Peça ajuda logo a Deus. Corra logo para Deus. Senhor, me ajuda aqui. Eu que não quero enfrentar isso de novo. Eu que não quero passar por isso de novo. Eu que não quero nunca mais a vida do filho pródigo, que quer dizer extravagante, né? Quando você faz coisa extravagante além do normal. É a palavra no original. E aí, o que acontece? Ele volta e o pai foi abraçar ele com compaixão. Você consegue ter compaixão de pessoas que te fizeram mal? Sabe como que eu escolho ver? Pessoas doentes. Ela está doente. Ela vai passar o vírus porque ela está com vírus. Ela está magoada, então ela vai ser rancorosa. Ela não perdoa, ela vai ser acusadora, porque tem falta de perdão dentro, entendeu? Então é uma pessoa doente, não é uma pessoa que não está saudável. Ela só tem isso para dar, por isso ela tem aquilo. Mas você tem que conseguir ver que é uma pessoa doente e ela precisa de ajuda. Então a gente ora e intercede pelas pessoas que estão nos atacando. A gente tem que orar e interceder. Orar e interceder, porque a religiosidade é pior do que o Covid-19. Ela mata. E é assim, ó. Você pega no ar. Você pega no ar sem perceber.
Por quê? Porque Jesus ministrava amor. Jesus disse ser de pacificadores. Aí a pessoa fica tentando tentando criar uma situação, tentando criar uma coisa ruim, tentando criar uma má imagem, tentando trazer uma coisa ruim, em vez de orar e jejuar pela pessoa que está precisando de ajuda, ou sentar com a pessoa e conversar com ela para saber se ela precisa de ajuda, de uma oração, ou de uma intercessão, ou de um alimento, ou seja lá o que for. Porque senão meu coração está totalmente longe do de Deus, não está parecido com o de Jesus. É por isso que às vezes a gente é meio... Jesus era brabo quando se tratava de fariseus e escribas, viu? Ele chegava lá, virava as coisas e dizia, ó, a minha casa é para ser casa de oração, não é de venda, não é de negócio, não é nada disso. É por isso que Jesus ficava brabo, porque quando as pessoas começam a acusar, vocês que dizem isso, mas não mexem um dedo para ajudar. Então é isso que Jesus está querendo mostrar aqui nessa parábola que intitularam, né? Do filho perdido, que na verdade essa não é a inspiração original, a inspiração original é do pai amoroso. Você sabia, né? Que esses títulos que colocaram aqui foram os homens que colocaram. Toda a Bíblia e a palavra de Deus é inspirada por Deus. O título colocaram muito tempo depois. Escolheram esse título, mas o título deveria ser a do coração do pai paciente, pai amoroso, alguma coisa a ver mais com o pai, porque o filho não era o exemplo era o pai. Aqui, amém? Então ele voltou e foi aceito. Diga assim, toda vez que eu voltar, eu serei aceito, amado. Volte hoje, em nome de Jesus. Volte hoje. Volte a ter sua intimidade com Deus hoje. Volte a ter o seu tempo com Deus hoje. Volte a colocar Deus em primeiro lugar hoje. Volte a ser apaixonado por Deus hoje. Volte a entregar tudo a Ele hoje. Volte a dizimar Ele hoje. Volte. Volte para onde você parou. Volte a fazer o que você deixou de fazer. Deus está chamando você hoje para voltar. Essa é a mensagem. E Ele não vai te condenar, não. Ele não vai estar com um revólver para te matar, nem com um rebengue, não. Ele vai estar com um abraço e com compaixão para te receber. É isso que eu quero dizer para você. Maravilhoso é servir um Deus desse aqui, entendeu? Que te aceita, que te ama, que te perdoa, que te ajuda a vencer. Diga assim, Deus vai me ajudar a vencer. Eu não serei religioso. E eu vou mostrar para vocês agora o terceiro coração, as características do coração religioso. Olha só, e vamos finalizar. Glória a Deus, vamos acabar antes do tempo. Olha lá. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Quando alguém tem um coração quebrantado, que decidiu pedir perdão, que decidiu voltar, essa pessoa se arrependeu, Deus está de braços abertos para abraçar verdadeiramente e abençoar e trazer bênçãos para ele, para você, para mim. Teve arrependimento, teve volta, tem bênção da parte de Deus. Ele não ia ficar listando, você fez isso, foi. O que é que Deus faz com os pecados? Jesus faz? Apaga, joga no mar do esquecimento. Pagou-se. Se Jesus faz isso, você deve fazer também, amém? Não fique lembrando do irmão que fez isso, da irmã que fez aquilo, não sei o que fez. Isso não é bíblico. Você tem que apagar como Jesus apagou e todo dia Deus tem misericórdia e começa de novo. Por que isso, pai? Rapaz, você está perdendo tempo falando de coisa que Deus não mandou falar. Fazendo coisa que Deus não mandou fazer. Jesus em nenhum momento chegou para ele, o pai chegou para ele, o que é que tu fez com o dinheiro? Não adianta, tu já gastou mesmo. Eu tenho mais aqui. A minha conta é infinita. As tuas besteiras nunca vão findar o meu amor. A tua raiva nunca vai bater o meu amor. A tua perca nunca vai acabar com o que eu tenho. Eu sou o dono, o criador do céu e da terra. Você tem que entender e confiar no Deus que você serve. É além do seu entendimento, da sua capacidade de entender. Agora, olha só. Correu para o filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa. Diga assim, tragam a melhor roupa. Deus quer te dar a melhor roupa. Entendeu? Ele quer te vestir da melhor maneira possível. Ele quer te dar o melhor. Ele não traga uma roupa para esse menino, não. Tragam-lhe a melhor roupa.
Aí a gente não entende o amor de pai. Mas esse estava lá fora, perdido, gastando. Ele volta e Deus diz, tragam-lhe a melhor roupa. Quem entende o coração de Deus? É forte. É exatamente isso que ele faz. E ele espera que eu seja capaz disso. Imagine só. Você está trabalhando, juntando, se esforçando meses para tentar sanar uma dívida, vamos dizer assim. E você não tem esse dinheiro todo para sanar uma dívida sua. Aí aparece alguém com a necessidade maior ou quase igual à sua dívida. Aí você fala, meu Deus, eu não acredito não. Meses, anos trabalhando para isso aqui, para tentar sanar isso aqui. Aí Deus diz, dá. Várias vezes Deus já fez isso comigo. Arruma. Eu não gosto de pedir dinheiro a ninguém. A ninguém eu não peço de jeito nenhum. Eu oro, jejuo, só se Deus disser, fala com alguém de dinheiro. E, né, esses dias Deus falou, e ainda me mostrou a quem. Esses dias, eu não vou nem contar tudo, mas no mesmo dia Deus mandou. Eu orei, não fala com tal pessoa, falei com tal pessoa, tá na conta. E eu fui lá e paguei o débito do cara. E enquanto isso, Deus me ajudou em várias outras coisas aí, de muitas coisas. De coisa do carro aí, que eu não vou nem falar de quantidade de dinheiro, porque é muita. Igual eu falo, é coisa grande que Deus faz para abençoar e a gente não tem ideia. Mas o coração de dar. Até ameaçado de morte, eu também estava. Para entender o tamanho da arrumação que eu entrei. Para ajudar alguém. Falei, que maluquice é essa, hein? Mas é um preço. Às vezes que a gente entra sem querer entrar. Para ajudar alguém. Entendeu? Porque o camarada já tinha saído, já tinha deixado a vida. Mas quem é que faz que nem Deus, que apaga os pecados e as contas? Quando tu aceita Jesus, tuas contas no banco continuam lá devendo. A não ser que às vezes Deus faz um milagre, né? Que as contas somem, né? Eu já vi vários milagres que um devia não sei quanto e as contas sumiu do banco. Deus faz também, mas normalmente tu ainda vai trabalhar para pagar aquilo ali, né? Então, olha o que acontece. O coração de Deus é bom. Sendo assim, por que as pessoas estão longe de Deus ainda? É porque elas não conseguem ver Deus nas pessoas. Elas não conseguem ver Deus nas pessoas. Não conseguem ver amor nas pessoas. Conseguem ver julgamento. Aí tem medo, eu vou lá para a igreja para me julgarem. Para dizer que eu tenho isso, que eu tenho o espírito da pombagira, que eu tenho não sei o quê. A pessoa vai para a igreja para ouvir isso. Se a pessoa tem, você tem que ajudar ela a se libertar disso. Não é dizer que ela tem. Não vai adiantar. Eu já ensinei isso para vocês aqui. Toda vez que você fala uma coisa, você deve falar o positivo. Porque se você reforçar o negativo, não vai ter mudança. Nem com a minha cachorra não funciona. Se eu chamar, vem cá, ela vai para lá. Se eu falar, eu estou dizendo para você, eu mostrei para você, você não está pensando em nada. Aí vem uma pessoa e fala coisa ruim. Você começa a pensar naquela coisa ruim que a pessoa falou. Você começa a imaginar aquilo. Você não está pensando em nada aqui. Eu falo, maçã. Todo mundo aqui, quem não pensou em maçã? Todo mundo pensou em maçã. Porque eu falei maçã. Está entendendo? Então não adianta você dizer, ei meu filho, não faça isso, não faça. Você não vê Jesus falando isso. Ele faça isso. Se você fizer isso, as bênçãos te seguirão. Se você não fizer, vem isso sobre você, né? Mas faça isso, é melhor você apontar o que deve ser feito do que o que não deve ser feito. Faça isso, chegue mais cedo, ore. Em vez de você não ora, você não faz isso, você não tem compromisso, você não quer nada. Olha as palavras religiosas de Jesus. Faça isso, meu filho, ore mais um pouquinho, acorde mais cedo, tenha uma comunhão com Deus. Olha o linguajar da pessoa com Jesus, que tem a mentalidade renovada, e do religioso. Ei, tu não ora, tu não busca nada, por quê? Condenação, direto, condenação e culpa, religiosidade, direto aquela coisa, aquela opressão, só é porque eu não fiz. Esse camarada não fez nada que prestava, ele gastou foi tudo, mas ele voltou. A hora que você decide voltar e deixar Deus te guiar, é a hora que a tua vida muda. Senhor, não quero mais do meu jeito. Eu quero aprender contigo, me ensina, força eu não tenho, me dá força, me dá graça, me transforma, coloca para Deus, porque Ele diz que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. O negócio é que a gente quer andar sozinho, a gente tem um conhecimento de Deus e quer andar sozinho, quando a gente tem que entregar a Deus de verdade as coisas. Olha o que acontece aqui na mente religiosa, pega aí para você ter noção.
versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Diga assim: festa é de Deus e alegria é de Deus. Você pode festejar, você pode se alegrar. Tem gente que tem até medo de estar ali numa festa ou se alegrando, com medo que algum irmão passe. Porque se passar um irmão da igreja, o que vão falar? Que eu estava numa festa. Bicho, esse negócio de religiosidade é uma praga, e eu quero bem longe de mim. Mas você não pode fazer mais nada, porque vai ter um religioso para lhe dizer alguma coisa, e falar alguma coisa, e pensar o mal da pessoa. Tem que vencer, diga assim: eu não vou ser religioso, em nome de Jesus. É muito chato. Você vive para os outros, em vez de viver para Deus. Jesus vivia para Deus, por isso, quando ele tinha que bater de frente com os religiosos, ele batia. Teve uma vez que um rapaz chegou para mim, não sei o que, falando comigo, e falou: você está me chamando de religioso? Sim, com todas as palavras. Você é um religioso, porque não está praticando nada do que a Bíblia, do que foi ensinado. Você é religioso, entendeu? Você é religioso. Eu tenho que falar a verdade. Jesus entrava em problema porque ele falava a verdade. Ser religioso é julgar a pessoa sem dar a oportunidade ou ajudá-la a levantar no tempo de dificuldade. O religioso não quer que a pessoa seja próspera, não quer que ela tenha uma nova chance. Ela sempre se acha melhor e mais digna. Jesus pregou outras parábolas. Ele falou: o primeiro será o último e o último o primeiro. Se eu sou bom, qual o problema de eu ser bom? Lembra daquela parábola dos trabalhadores? Vou pagar a ti R$100 a diária, tá bom? Tá ótimo, R$100 a diária. Aí começa a trabalhar 6 horas da manhã. Aí vem o Ramon, começa a trabalhar 10 horas da manhã. Vou te pagar a tua diária também. Aí chega o irmão Rodrigo lá e começa a trabalhar 3 horas da tarde. Vou pagar a tua diária. Chega o Fabiano, 5 horas da tarde, e na hora de receber, trabalha de 5 às 6, aí eu vou lá e dou R$100 para o Fabiano. Aí todo o resto olha e fala: se deu 100 para o Fabiano, vai dar 1.000 para mim, porque eu trabalhei 6 horas da manhã. Aí Deus vai lá, toma 100 também. Aí ele fica indignado com Deus: como é que pode? Porque só me deste R$100? Ei, eu combinei contigo que a tua diária era R$100. Se eu quiser dar 1.000, se eu quiser dar 100 a ele também, o dinheiro não é meu? Mas o que a gente acha? Eu tenho mais direito, porque eu trabalhei mais, entendeu? Mas para Deus o último é o primeiro é o último. Esse filho pródigo tinha algum direito? Não, mas ele recebeu mais do que o outro que estava lá. Na verdade, ele não recebeu mais do que o outro, apenas o outro não aproveitava o que tinha. E é isso que acontece. Às vezes não, sempre, você não entende quem você é em Cristo Jesus. Você pode tudo naquele que te fortalece, tudo. Você pode ser abençoado, curado, próspero, tudo. Portas abertas, emprego, tudo. Você pode tudo naquele que te fortalece. É o que a Bíblia diz e pronto. Agora, ou eu acredito ou não. E se eu acredito, eu tenho que tomar posse daquilo ali, declarar aquilo ali, falar aquilo ali, até aquilo ali acontecer. Então, aqui a gente vê o coração do pai compassivo. Eu preciso trabalhar mais na minha vida, com certeza, em ter mais compaixão, em ter mais amor. Não estou dizendo que eu cheguei lá não, mas que eu estou nesse caminho há muito tempo. Eu estou perdoando, ensinando, perdoando. Por isso que eu digo, eu posso falar isso porque graças a Deus eu sou pastor da igreja. Se eu não fosse, eu não poderia falar isso. Porque o pastor que seria a autoridade que ia ter que dizer. Mas como eu sou, eu estou dizendo que você vai chegar aqui, você vai ser amado, você vai ser aceito, você vai ter uma oportunidade de crescimento aqui na igreja conosco. Sempre vai ter, porque é assim que Jesus fazia, e eu quero imitar ele. E eu sei que as pessoas que estão aqui também querem fazer isso, e estão nesse mesmo caminho. Olha só, para terminar aqui, o que acontece? Ele foi abençoado, olha só. Ele diz assim: vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Começaram a festejar o seu regresso. O que Jesus fazia? O que Deus faz? Ele valoriza o agora. Ele não ficou pensando no dinheiro que ele perdeu, mas ele ficou pensando no bem que o filho dele estava ali. Você está pensando no que você perdeu?
ou está valorizando as pessoas e o que você tem hoje? Tem gente que é tão futurista que já está preocupado com depois do ano que vem. Está preocupado e ansioso. Porque se eu não fizer isso, que se eu não tiver isso, e não ouve a palavra de Deus para descansar hoje. Todos nós passamos por essa ansiedade, que é a questão do futuro. Você tem que agradecer a Deus pelo que você tem hoje. O filho dele chegou, glória a Deus que meu filho está aqui. Pode ser que ele tenha perdido o dinheiro, mas ele está com saúde, ele está com a memória, ele voltou para casa. É o mais importante. Pessoas são mais importantes do que coisas. Diga assim, pessoas são mais importantes do que coisas. Coisas vêm e vão, dinheiro vem e vai. Abençoa. Enquanto você pode, que uma bênção que você fizer vai estar escrito. Aquela viúva pobre deu 2 moedinhas, mas era tudo que ela tinha. O nome dela ficou escrito na Bíblia. Tem outros também que ficaram. Davi chegou e disse, eu não vou dar a Deus algo que não me custe nada. Ficou escrito na Bíblia. Ou seja, quando você faz para Deus, você faz com o coração para Deus, tentando imitar Jesus. Não é nem às vezes pelas pessoas, mas é por Deus que você faz, que às vezes não vai ser pelas pessoas que elas não merecem, mas é por Deus. Por que Jesus fez o que ele fez? Porque o pai dele tinha esse coração e mandou ele com essa missão. Então nós temos essa missão também, amém? Vamos lá, estamos encerrando agora, vamos lá. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou, o que está acontecendo? Este respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Olha só, ele ouviu festa e ficou o quê? Indignado. Ele ouviu festa e aquilo ali não teve alegria. Já viu a pessoa, eita, aquela pessoa comprou um carro novo, aquela pessoa recebeu uma bênção, aquela pessoa entrou numa universidade, aquela pessoa prosperou, comprou a casa. E em vez da pessoa se alegrar, o religioso arruma um problema. Oxe, por quê? Esse camarada aí que era todo desleixado, esse que gastou o dinheiro todo, olha só o coração religioso como é que é. Não consegue ver o outro prosperar. Não consegue se alegrar com o próximo. Isso é religiosidade. Porque não merece, não porque não fez por onde. Mas se Jesus quis dar para ele, é com Jesus que a pessoa tem que se ver. Não é com a gente quer manipular, isso não é de Deus. A manipulação não é. Olha só o que ele diz aqui, ó. O filho mais velho encheu-se de ira. Era irmão dele, da mesma casa do pai. Mas ficou irado, porque o pai estava dando uma festa para o outro. O que é isso? Religiosidade. Isso é religiosidade. Ele era crente, ele era de dentro da igreja, ele era de dentro da casa do pai, mas não tinha o coração que o pai tem. Então, eu vou dizer para vocês, nem sempre o filho tem o mesmo coração do pai. Às vezes, e quando o pai é Deus, ele é o melhor pai de todos, né? Mas nem sempre a gente pode julgar o livro só pela capa. Dizer que é assim, que não é. A gente não pode dizer como isso como uma regra geral. Não pode. Porque aqui não tinha o coração do pai, esse filho aqui, ó. O filho, era filho? Era. O filho mais velho encheu-se de ira. Não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Olha só. O pai saiu e pediu, vamos entrar. A bênção é para você também. Quem era o filho mais velho? Escribas e fariseus, religiosos. Os religiosos também são filhos. Só que é o seguinte, Jesus vai dizer, olha, eu cheguei. Vocês estão cumprindo essas leis tudinho aí que mostram que sou eu. Mas eu estou aqui e vocês não estão nem aí para mim. Eu estou falando, vocês não me ouvem. Vocês estão fazendo outras coisas. Jesus era o Messias que eles esperavam, que eles jejuavam, que eles apregoavam, eles decoravam o Torá, eles decoravam a Bíblia. Jesus apareceu e nem aí. Por quê? Porque para eles a regra era mais importante do que a vida, que era Jesus. Então é isso que eu estou dizendo. Cuidado, porque quando Jesus vem, ele vem através de pessoas. Quando Deus mandou Jesus, ele veio como uma pessoa. E aí foi quando eles talvez estavam esperando um anjo, estavam esperando alguma coisa, alguém. Jesus veio através de pessoas. Ele era uma pessoa, ele nasceu de Maria. Ele nasceu de uma mulher, pelo Espírito Santo. Então, não se engane.
Jesus, ele precisa ser conhecido através da nossa vida. Através da nossa vida, porque é aí que ele vai. Nós somos o pé de Jesus, a mão de Jesus. As pessoas têm que ver Jesus na gente. E ele não era religioso. Então eu preciso dizer isso aqui para vocês, porque isso tem pegado. O religioso, ele vai ficar sempre com raiva do outro que está sendo abençoado. Ah, não pode. Como é que pode um negócio desse? Religioso. Pode sim, Deus fez. Vá pedir a ele também a mesma bênção. Por que em vez dele ficar irado, ele não foi lá comer? Vou entrar não. Olha, birra. Birra não é de Deus. Imagina só, se o pai matou um cabrito, uma carne de porco, está tendo picanha, só porque foi para o outro, mas ele foi convidado para a festa, vem comer também. O que é aquele? Não, eu não vou não vou entrar. Por quê? Inveja, entendeu? Como é que está o seu coração? Será que você está chateado porque o irmão recebeu uma promoção e você não? O irmão ganhou uma bênção e você não? Porque o irmão ele era mais torto? Porque o irmão fez mais besteira? Porque o irmão pecou mais? Porque o irmão fez mais coisa, mas Deus decidiu abençoar ele? É isso que eu estou dizendo, o coração de Deus é o coração de Deus. Se você vê alguém abençoado, se alegre. E outra, se possível, entre lá na festa e festeje também. Porque o normal, às vezes, é você deixar... Você estava no mundo, aceita Jesus, fica crente por uns dias, apaixonado por Jesus, e depois fica religioso, com o passar do tempo. Não fica fazendo as mesmas coisas que fazia antes por Jesus. E aí está errado. Aí tem que continuar apaixonado. Se eu doava antes, eu dou hoje mais. Se eu jejuava antes, eu tenho que jejuar de novo. Tinha esse propósito antes, eu tenho que ter esse propósito de novo. É isso que Deus quer. Ele quer uma igreja apaixonada por Ele. Uma igreja que tenha compaixão. Não, está esquecido aquilo ali. Todo mundo erra. Está esquecido o passado. O que importa é hoje. O que importa é a decisão de hoje. Ou que cristianismo é esse? Que você, se eu voltar para a casa do pai, eu vou ser descomungado. Isso não é Deus, entendeu? Eu já falei para vocês, o único pecado que existe que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que é não aceitar o trabalho de Jesus. Olha só, para finalizar. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Então, o que é que o religioso está dizendo? Está dizendo o seguinte: eu servi, eu trabalhei muito, a minha vida toda não desobedeci nada, mas ele não tinha o coração que o pai tinha. Não tem nada de errado você trabalhar, você deve trabalhar muito, mas a motivação tem que ser a certa. Ou seja, eu não fico chateado se outra pessoa passar na minha frente e for abençoado mais do que eu, se a pessoa ganha mais do que eu não tenho problema com isso, porque Deus diminui o teu, se tu tiver problema. Em vez de tu crescer, o teu que é diminuído, em vez de eu crescer, porque você vai atrair aquilo que você deseja para os outros, não tem para onde correr. Aqui, Jesus estava dando uma chance para ele, falando ao pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e alegrar-nos. Deus diz que você tem que se alegrar e celebrar a volta de um irmão, a volta de alguém que foi perdido, a volta de alguém que estava sem direção. Amém? Diga assim: é necessário celebrar e não julgar. E é difícil. Ei, irmão, agora dessa vez não sai não, viu? Senão vai acontecer outra coisa pior. Não vai ser comida de porco que tu vai comer não, viu? Vai ser de javali. O coração faz toda a diferença. Porque senão você vai andar pesado. Não vai ter unção. Eu sempre digo isso, não vai ter a graça que Deus tinha. Por que Jesus fazia os milagres que ele fazia? Porque ele aguentava o mal e dava o bem. Ele levava as pancadas e curava. Ele era xingado e dizia: perdoa-os, porque eles não sabem do que fazem. Está entendendo? A diferença de cristão, verdadeiro e religioso. Nem todo mundo que está na igreja é cristão. Ele é filho. Pode ser o mais velho,
Às vezes que está religioso, desgostoso, e pode ter fases. Às vezes eu estou falando, você aceitou Jesus, você está uma bênção. Passou muito tempo na igreja, às vezes está com o coração todo indignado, achando problema em tudo, tudo tem problema, mas na verdade é você que está um problema. Que não está orando, não está gastando tempo com Deus, que não sou eu que tenho que dizer isso para você, é você que tem que olhar, reconhecer e voltar. Foi ele mesmo, ninguém chegou para ele, ei, porque ele tem que cair em si. Só funciona a mudança na sua vida quando você cai em si. Eu caio em si, não é outra pessoa que tem que apontar, ei, tu tem que cair em si, não. Orar para que a outra pessoa caia em si e volte para Deus. Porque aí tem restauração para ela. E eu queria estar finalizando agora, perguntando para você, quais áreas da sua vida você está agindo como pai, tendo compaixão, conseguindo perdoar, andar a segunda milha, dar a quem te pede, ajudar quem você pode ajudar, receber de volta quem fez alguma coisa que gastou o que era seu. Esse é o coração do pai. Você está tentando fugir, eu vou fugir, tudo que eu queria era fugir. Eu já ouvi tanta vez, às vezes eu nem olho, né? Porque é tanta coisa no zap que não dá nem para olhar. Mas às vezes você vê aquelas mensagens. Tudo que eu queria era fugir. Tudo que eu queria era não sei o quê. Queria sumir. Para onde? Está pensando que a vida vai mudar, é? Eu não sei, não vou falar uma palavra aqui. Mas é muita besteira. Tu vai fugir para onde? O problema não se foge de problema, não. Se resolve problema. Vou fugir. Para onde que tu vai fugir, meu irmão? Tu vai passar fome. Fugiu, saiu da casa do pai, o negócio só vai piorar. Vai passar necessidade. Vai ser dobrado lá fora. Não tem esse negócio de fugir, não. Que tá sem vontade. Então, toma um remédio para ter vontade de comer. Tá doente, né? O primeiro sinal, quando a pessoa está ficando doente, é quando não tá sem fome, né? A gente está com alguma coisa, né? Aí você tem que tomar uma vitamina, alguma coisa. E eu quero fazer essa analogia hoje. Ou o nosso coração está de acordo com a vontade de Deus, perdoando. Você não pode mudar ninguém. Diga assim, eu não posso mudar ninguém. Não tem como você mudar ninguém. Você tem que orar para que Deus mude você, que nem se mudar você não consegue, tá? É Deus que te muda, que você também não consegue se mudar. Mas à medida que você se aproxima de Deus, Deus transforma o teu coração. A palavra de Deus, ela nos confronta. Você pode ter sentido raiva, mas pediu perdão, se alinhou com Jesus, nova chance. Amém? Não fique com raiva se Deus aceitar e fizer festa para o irmão que estava perdido. Não, pastor, eu não acredito não. Estou na igreja há tanto tempo, mas o senhor tem uma festa para esse irmão aí. Esse aí que não vale nada, que nem vem no culto, que não é constante, entendeu? E às vezes a pessoa não sabe porque está num problema grande, porque não é constante. Ele tinha saído da casa de Deus e ele estava tendo os problemas dele lá. O filho mais novo, estava passando por uma pendenga terrível. Por isso que eu digo, seja constante, não religioso, mas constante. De coração, constante, de mente, de corpo, de alma, de espírito, para querer mais de Deus. Ame os perdidos. Dê oportunidade àquelas pessoas que talvez ninguém daria. Que você não considera, não consideraria. Jesus considerou. Quero pedir para você ficar de pé. Lembre-se que eu falei aqui para você. Jesus deu esse sermão e ensinou sobre essa religiosidade, mas ele chamou um dos cobradores de impostos, Mateus, e o transformou em um apóstolo. Deus transforma essas pessoas também quando elas querem serem transformadas. A pessoa precisa querer. Eu queria que você fechasse seus olhos hoje. Feche seus olhos, nós estamos encerrando agora. Se você quer aceitar o Senhor Jesus e quer voltar para a casa do Pai, quer voltar para aquela intimidade que você tinha antes, eu quero convidar você para vir para frente. Se você quer voltar, eu disse para você que aqui na igreja você vai ser amado e não julgado. Eu não importa o seu passado para mim, o que importa é o seu hoje. Se você está aqui hoje e quer reconciliar a sua vida com Deus, quer voltar para aquela intimidade, para o primeiro amor, quer voltar para a casa do Pai, eu convido que você saia do seu lugar e venha aqui para frente que eu quero orar com você. Se Deus tocar o teu coração, vem aqui para frente, porque essa é a melhor decisão. Esse é o lugar de milagre, esse é o lugar que Deus faz a obra. E Deus olha o filho que volta, Ele olha o filho que quer mais dele, amém?
Glória a Deus, aleluia. Olha, Deus honra aqueles que respondem ao chamado. Isso se chama humildade. Deus, Ele sempre levanta o humilde. Ele sempre levanta aquela pessoa que tem desejo de mais de Deus. E eu queria nesse momento, eu vou orar com as pessoas que vieram aqui para frente, que Deus vai derramar muita graça. Sabe o que é que Deus faz? Ele manda pegar o novilho mais gordo e fazer festa. Tem festa no céu, Ele te ama e Ele te dá uma oportunidade hoje de começar de novo. Eu queria pedir, enquanto o Ministério do Louvor vai cantando uma música, eu vou orar com você hoje. Eu vou dizer, está na hora de voltar para a casa do Pai. Não é voltar a dizer, é o coração de amor, é aquele coração de fazer por amor, de estar na casa de Deus. Essa é a melhor decisão. A melhor decisão é não ser religioso, mas ser amoroso, aceitar e ter compaixão. E Deus vai honrar vocês, amém? Eu vou passar e vou orar com vocês, amém? Eu quero pedir primeiro que toda igreja ore comigo, e depois eu vou ungir vocês, amém? Eu quero que você repita comigo, diga, Senhor Jesus, nesta noite, eu te peço perdão pelos meus pecados, pelos meus erros, pelas minhas falhas. Eu volto para a casa do Pai. Eu volto para aquele lugar de intimidade. Me perdoa, Jesus, pela raiva, pelas palavras que deixei sair da minha boca. Mas hoje eu digo, serei restaurado, receberei de ti amor para vencer todas as lutas e todos os ataques. Recebo perdão, cura em meu coração. Recebo vestes novas. Eu recebo, Senhor, o teu chamado sobre a minha vida. Eu recebo a tua graça sobre a minha vida. Eu recebo a tua provisão sobre a minha vida. Eu te recebo, Senhor, como Senhor e Salvador da minha vida. É o Senhor que me guarda, é o Senhor que me alimenta, é o Senhor que me livra de todo ataque do maligno, é o Senhor que me cura nesta noite, é o Senhor que me restaura, é o Senhor que me aceita, é o Senhor que me faz voltar à casa do Pai. Eu quero, Senhor Jesus, mais de ti nessa noite. Eu peço, Jesus, que essa sede, essa fome por mais de ti, venha aumentar, Senhor, na minha vida. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu declaro a cura do Senhor sobre a tua vida. Reboçou que tá, recabaçou de manás. Toda perseguição, recabaçou de macanta. Toda maldição, todas as coisas que vêm contra a tua vida nessa noite, eu quebro em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus venha te libertar e quebrar de toda luta, de toda perseguição. Dere achou que tá, machuri abacás. Seja curado, Deus te ama e Ele vai te dar uma oportunidade de começar de novo. Recabalabasurianda, rebababasurianda lamas. Receba Ele em seu coração. Ele pode todas as coisas e você está no lugar certo. Foi Ele que te trouxe para cá. Foi Ele que te trouxe para cá. Ele que renova a tua fé. Ele renova a tua força. Ele abençoa a tua casa e a tua família. Ele vai fazer tudo novo. Para Deus não há tempo. Não há tempo de dificuldade. Ele é o Deus de milagre. Ele é o Criador do tempo. Hoje é dia de renovo. Hoje é dia de bênção. Hoje é dia de transformação. Coloca a sua mão para frente. Nós vamos estar terminando. E assim que eu terminar essa oração, você que precisa de uma cesta básica, nós vamos doar uma cesta básica hoje de Natal. Você vai dar o seu nome para o pastor Ednardo e a gente vai fazer um sorteio com as pessoas que necessitam dessa cesta. Fica aqui, o pastor Ednardo vai colocar o seu nome num papel e nós vamos fazer um sorteio logo quando terminar, tá certo? Essa oração, você fica e dá o seu nome para o pastor Ednardo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada pessoa que veio à frente, Senhor, e que esteve aqui conosco nesse culto, que te recebeu como Senhor e Salvador. Eu oro por elas, Senhor, eu intercedo por elas nessa noite. Eu intercedo, Senhor, eu declaro que toda luta
caia por terra, em nome de Jesus. Toda perseguição espiritual, todo desânimo, tudo aquilo que se levanta para matar, roubar e destruir, caia por terra, em nome de Jesus. Toda obra do diabo, caia por terra, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, que a tua unção venha sobre os teus filhos nessa noite, porque aquele que te confessa com os lábios, Senhor, o Senhor confessa sobre os santos anjos que estão no céu. Eu peço a tua proteção, Senhor, que esse Natal, Senhor, seja um tempo de renovo, de bênção, um tempo novo na vida da tua igreja, dos teus filhos que querem intimidade e não religiosidade, querem intimidade, querem amar mais, ter mais compaixão, serem mais misericordiosos. É isso que nós queremos, Senhor. Entregamos esses cultos a ti, te damos graça, que a graça, que a paz e a divina consolação do Espírito Santo repouse sobre a vida de cada um de vocês e de suas famílias, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Você que precisa de uma cesta básica e quer participar desse sorteio, você vai pegar um número aqui com o pastor Ednardo, tá certo? Pega um número que nós vamos chamar esse número, vamos te dar a cesta e vamos orar por você, tá bom? Se você precisa dessa cesta básica, vem aqui na frente e dê o seu e pegue um número com o pastor Ednardo.